Ele atua como subsecretário de atenção hospitalar, urgência e emergência no município do Rio de Janeiro, conduzindo redes de assistências de alta complexidade. O Dr. Daniel também é mestre em gestão do conhecimento, com foco em inteligência artificial para a saúde, e possui MBA executivo em gestão de serviços de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é reconhecido pela visão estratégica, capacidade de liderança e foco em inovação e saúde. Então, por favor, Dr. Daniel. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Tudo bem? Você está bom? Gente, primeiramente, eu agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui palestrando para vocês, tentando contar um pouquinho do que eu vivo ali na gestão de saúde dentro do município. Como todos sabem, a gente faz gestão baseado no financeiro, que é escasso, e eu vou tentar representar um pouco disso aqui para vocês. Inclusive, eu tive que até reinventar essa aula, porque eu dei uma aula de gestão de saúde na FGV agora há pouco tempo. Eu falei assim, eu vou dar uma aula agora para gestores que já conhecem do serviço público e já conhecem do serviço privado. Então, eu tive que reinventar a aula e vou mostrar para vocês não a teoria da gestão, porque todos vocês já sabem a teoria da gestão. Eu vou mostrar a prática do que eu vivo hoje e como que eu consegui, nesses 2 últimos anos, transformar a saúde pública do município do Rio de Janeiro do que diz respeito à atenção hospitalar, urgência, emergência, maternidades, a pré-hospitalar, e é com grande satisfação que eu inicio essa apresentação, e eu já coloco aqui de cara uma base do meu modelo de gestão. Eu trago aqui todo o time que eu montei dentro da Subsecretaria de Atenção Hospitalar, porque eles são os responsáveis pela mudança. Quando você quer mudar uma cultura, não basta você querer mudar a cultura. Você tem que fazer com que os liderados entendam a realidade e a necessidade da mudança de cultura. E fazer isso no SUS é extremamente difícil. É extremamente complicado. Porque as pessoas estão acomodadas, elas estão acostumadas com aquele modelo de trabalho. Ah, não, vai ser sempre assim, isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai ter acesso à porta. Então, assim, a gente precisa ter estratégia de trazer inovações para dentro do sistema público de saúde que façam com que os líderes e as pessoas abraçam a sua ideologia, abracem essa mudança de cultura, senão nada funciona. Isso serve também para a gestão particular. Então, assim, o que a gente utiliza hoje no SUS, a gente consegue utilizar também no privado muito tranquilamente, tá? Então, eu ainda pego um artigo do Drauzio Varela, que ele fala, inclusive foi no dia que eu dei a aula na FGV, dia 25/1, que ele fala, desdenhar do SUS é a mais pura viralatice brasileira. A gente vê uma crise substancial no NHS, e todos param e não fazem a conotação de que hoje nós temos o maior serviço público de saúde do mundo. Nós temos hoje, com acesso ao serviço público de saúde, 160 milhões de pessoas, então a população do Brasil inteiro. Que é 3 vezes, o NHS está em crise com 3 vezes menos a população nossa do Brasil. Então, como fazer gestão de um serviço tão grande e também com tão pouco financiamento? Eu vou mostrar isso no decorrer. Essa matéria, ele conta, inclusive, o tempo de espera de um paciente lá no Serviço Público de Saúde de Londres, no Reino Unido. Então, é muito interessante, depois é bom vocês darem uma olhada também, que é muito, muito bacana isso aí. Então, os princípios básicos da gestão, então, qual que é o nosso foco? O nosso foco é, primeiramente, nas pessoas, trabalhar as pessoas, trabalhar a gestão, treinamentos, mudanças de processo de trabalho. Gente, desculpa aqui. Mudança de processo de trabalho, tem que focar também nas finanças, porque a gente tem recurso limitado, a gente é subfinanciado, acesso à informação, e vocês vão entenderem uma transformação que eu fiz, a transformação digital na Secretaria de Saúde, os tempos de espera, os tempos de fila, muitas vezes as pessoas veem a fila como um determinante, mas não, tem uma outra coisa interessante para a gente olhar na fila, e a estrutura. Bom, isso aqui todos já sabem também, então tem que ter a comunicação entre o ente federal
o ente estadual e o ente municipal. O Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque ele, como já foi capital, ele tem muitos hospitais federais aqui dentro, diferente de outras redes de saúde de outros estados. Eu também sou um cara que não faz gestão sentado atrás de uma cadeira. Eu vou para outros municípios do país para entender como eles estão fazendo e tentar trazer o de melhor para cá, mas eu trago uma realidade para vocês. Muitas das coisas que eles fazem, nós já fazemos há muito tempo. Então, nós somos exportadores de informação, ou seja, as estruturas que nós montamos aqui no município, muitos outros municípios copiam ou melhoram a nossa estrutura, e a gente fica muito feliz quanto isso. O Supercentro Carioca de Saúde é um exemplo disso. O Ministério da Saúde agora pegou o Supercentro Carioca de Saúde e está fazendo vários supercentros pelo país. O ministro Padilha, inclusive, eu acho que está aqui no... eu acho que vai estar no Rio hoje, para inaugurar, eu acho que uma ala do Cardoso Fontes. Então, tem que ter essa comunicação, e o Rio de Janeiro perde um pouco da filantropia, os hospitais filantrópicos, porque tem muitos hospitais federais, então tem um quantitativo muito grande de leitos, então não se via, naquela época, a necessidade de filantropia. Minas Gerais é diferente. Minas Gerais, eu estava na reunião com o próprio Padilha, online, o Padilha estava aqui no Supercentro, e aí eles falaram que zeraram a fila de oftalmologia de BH. Aí eu peguei um avião no outro dia, fui em BH, para saber como eles tinham zerado a fila de oftalmologia. E como que eles zeraram? Filantropia, faturando pelo SUS, o que a gente não consegue fazer aqui no Rio de Janeiro hoje, porque a gente tem uma grande rede hospitalar. Então, cada um tem sua responsabilidade, então a gente precisa traçar estratégias internas de melhorar isso. E quando eu entro para a gestão, uma das coisas que eu vi como necessidade era a descentralização dos hospitais federais. Porque é incabível você, como ministro da Saúde, ter que ficar preocupado com o técnico de enfermagem que faltou dentro do Hospital Geral de Bom Sucesso. E isso foi uma das coisas que eu provocava no Ministério da Saúde na época que a Nízia estava lá. Eu disse, Nízia, não dá para a gente ter uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer local da federação, com a falta de técnico, falta de administrativo, falta de médico. Então, tem que mudar, a gente tem que descentralizar, tem que colocar isso para quem tem capacidade de gestão. E aí, a partir disso, surgiram as descentralizações dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que estão acontecendo com bastante sucesso, tá? Bom, então, o caminho que a gente vai percorrer, eu vou mostrar o tamanho de desafio para vocês, o financiamento, que ele não acompanha a nossa realidade. Mesmo assim, com subfinanciamento, a gente consegue entregar resultados melhores. Mas como que faz isso? Gestão. A resposta da gestão são as 25 frentes ancoradas na literatura e as respostas que são tudo que a gente tem feito internamente para mudar esse processo, tá? Então, o tamanho do desafio. E aí a gente vê o Rio de Janeiro, todos conhecem o mapa do Rio de Janeiro. Então, a densidade... Mas uma coisa muito interessante que eu fiz questão de colocar aqui para vocês verem. A discrepância entre regiões do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente lida dentro do Rio de Janeiro com o IDH da Suíça e com o IDH da Venezuela. Então, olha a discrepância. Como fazer gestão de um serviço tão complexo desse? É isso que a gente propõe, que a gente tem que trazer inovação para estar executando. Mas isso aqui é super importante para vocês entenderem a realidade do nosso problema. Ou, não problema, das soluções que a gente precisa encontrar, porque quando a gente visa só o problema, a gente não consegue entregar resultado. A gente sempre que vê um problema, a gente tem que ter capacidade de discutir o problema e traçar soluções para aquele problema, mesmo que essas soluções não sejam as mais vantajosas. Essa é a pirâmide etária do Rio de Janeiro, que tem mudado muito. Então, isso aconteceu enquanto a Europa demorou cerca de 40 a 60 anos para fazer a inversão da pirâmide etária. Nós, aqui no município do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas principalmente no município do Rio de Janeiro, a gente conseguiu fazer isso em menos de 15 anos. E o que é que mostra isso? Mostra que a gente vai ter maiores gastos em saúde com a população que está envelhecendo e que precisa também de uma atenção primária eficaz. Porque quando a gente previne, a gente evita intercorrência. Todos nós somos médicos aqui e sabemos que a prevenção é o melhor caminho do que você tratar a solução dos problemas. A gente aumenta os nossos gastos públicos, né? Então, isso aqui também é interessante, que isso aqui é o eixo do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde. Então, 2026 é inteligência artificial, com orientação familiar, orientação comunitária. 2027, avançar o sistema por responsabilidades entre os entes federados. E 2028 é o Rio Legado e Futuro.
Então, a gente está num processo de transformação digital dentro da secretaria. Essas são as minhas unidades que eu faço gestão hoje. Então, são 10 hospitais de urgência e emergência. Isso aqui é o mapa real, tá, gente? Dentro desse computador, esse é o mapa real, onde está localizado. E aí é importante você ver o mapa real, porque olha esse vazio aqui. É um vazio demográfico. E aí eu mostro também o mapa da atenção primária. Olha o vazio. É uma coisa que nós estamos atacando. Como? Eu já tenho uma inauguração próxima para o final de 2026 da UPA de Mato Alto e a Clínica da Família de Mato Alto, que é ali em Guaratiba. Então, um primeiro passo, mas precisa de uma atenção ali, porque tudo que acontece nessa região ou é drenado aqui para o Rocha Faria, ou é drenado aqui para o Ser Barra e Lourenço Jorge. Só que o Lourenço Jorge é um hospital de 200 leitos, um hospital pequeno, para a nossa realidade. Então, assim, existem outras propostas, inclusive, que eu já apresentei, tentando financiamento no Banco Mundial, não consegui. Depois tentei financiamento no BNDES, também não consegui. Mas a ideia é seguir um modelo europeu também, que hospital, vocês são gestores, hospital com menos de 100 leitos não se paga, dependendo da especialidade, da complexidade do hospital. Então, a ideia é fazer uma ampliação do Lourenço Jorge, um hospital com mais de 500 leitos, do modelo da França, que tem hospitais de 3 mil leitos. É incrível. Então, eu acho que com múltiplas especialidades, resolve tudo ali dentro, evita tempo de ambulância, pacientes se locomovendo pelo Rio de Janeiro. Então, a gente tem que entender a realidade do Rio de Janeiro também, a questão de tráfego. A gente não tem uma linha aérea igual São Paulo, de helicóptero, que faz o tráfego de helicóptero entre as unidades de saúde, muito menos heliponto nessas unidades. Tem pouquíssimas unidades para heliponto, então a gente tem que pensar no futuro também. A gente tem um tráfego muito intenso aqui no Rio de Janeiro. Bom, o número dos profissionais, que hoje, isso que eu faço gestão, são 49 mil profissionais, cerca de, se eu não me engano, são 9 mil médicos, eu acho que são 7 mil, 9 mil médicos, mais ou menos. E o financiamento. Hoje, é muito importante a gente falar de saúde suplementar, então a ANS está aí com a gente, colhendo dados e apresentando dados. Então, hoje, nós temos um subfinanciamento, enquanto o ente público no Brasil gasta 42% com saúde, o privado gasta aqui 57%. E aí você vai me dizer, Damar, isso é bom ou ruim? Gente, eu não posso dizer se é bom ou ruim. Eu posso dizer que, se não fosse assim, eu não conseguiria fazer gestão. Porque toda essa demanda do privado viria para o público. Então, são frentes que trabalham juntas. Exatamente, elas trabalham juntas. Porque hoje, a cobertura da saúde suplementar no Rio de Janeiro hoje, ela é diferente da média nacional. A média nacional é em torno de 25% são recursos privados, que as pessoas que têm plano de saúde, e os outros 75% são usuários SUS. Tá? No Rio de Janeiro é diferente. Estima-se pela própria ANS, dados de 2023, de que 40% da população do Rio de Janeiro tem plano de saúde. Tá? Isso caiu um pouco, por causa da Unimed, todos sabem do problema que teve na Unimed, então isso caiu um pouco. Então, mais ou menos, coloca 30%, é um pouco maior do que a média nacional. Mas se essa rede privada não existisse, a gente não teria sustentabilidade dentro da rede pública. Então, são frentes que têm que trabalhar unidas. Exatamente. E agora, a gente vai entrar numa parte super importante. João Luiz chegou aí, o João Luiz foi subsecretário também. É um amigo aí que a gente tem. Então, assim, só para vocês terem ideia, isso aqui são as despesas em saúde dos países. E você pode ver, os Estados Unidos gasta $12.742 em saúde, sendo que essa parte azul aqui é os gastos privados e os gastos públicos. Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos, se você não paga o seguro-saúde, você não tem acesso ao atendimento. E o Brasil está com $1.716 de gasto per capita por habitante em saúde. Isso aí é menor do que a média da América pela OCDE. Eu vou mostrar aqui na frente. Isso aqui também é uma coisa super importante, eu foco aqui no município do Rio de Janeiro. Eu estou explicando o financiamento para vocês entenderem a realidade. O Rio de Janeiro
recebe R$ 397 por habitante de teto MAC, que é a média de alta complexidade. Enquanto outras capitais, como Belo Horizonte, recebem R$ 773. Vocês viram que eu falei que eu fui lá em BH para ver como é que eles zeraram a fila de oftalmo? É com isso. O Ministério da Saúde paga melhor, paga mais por habitante do que o próprio município do Rio de Janeiro. Uma realidade que eu já consegui mudar, que esse dado aqui foi de 25, não tinha entrado ainda. Ano passado, vendo essa realidade, João Luiz participou disso, eu precisava de dinheiro ali dentro da subsecretaria para encerrar o ano, e eu não tinha esse dinheiro, o prefeito não tinha condições de me dar. Eu falei, gente, eu tenho que buscar dinheiro fora. E aí fui para Brasília, consegui 3 projetos, eu consegui R$ 200 milhões em teto MAC. O que significa isso? É R$ 200 milhões anual, eternos. Não é simplesmente, não, vou te financiar R$ 200 milhões. Não, ele foi lá, viu os projetos, acreditou nos projetos, os projetos estão em execução e financiou o município do Rio de Janeiro com R$ 200 milhões anual. Mais R$ 200 milhões em parcela única, que é para investimento em 2 equipamentos. Então, assim, a gente tem que buscar, mas ainda assim nós estamos muito abaixo da média nacional. Isso aqui é um exemplo do que eu acabei de falar no slide anterior, que é o gasto em saúde pública e saúde suplementar. Então, a média está em 2022, o governo gastando 4,10% e o restante dos privados 5,4%, sendo que dos privados, metade do gasto privado é com plano de saúde e metade são gastos próprios mesmo. Isso aqui só para vocês entenderem, isso aqui é o meu orçamento anual. Então, você pode ver que o orçamento ele vem subindo, mas ainda não condiz com a nossa realidade. Então, eu tenho hoje para fazer gestão 3,2 bi. Só que, ainda assim, eu precisaria de mais. Isso aqui é super interessante e não tem como não falar. Hoje, só para vocês entenderem essa realidade, eu tenho 3 equipamentos, o João Luiz participou, inclusive, da descentralização deles, vieram do Estado para o município, que é o Hospital Rocha Faria, o Hospital Albert Schweitzer e o Hospital Pedro II. Tá? Esses 3 equipamentos hoje, eles recebem R$ 6 milhões por mês como financiamento do Estado. Sabe quanto que eu gasto por mês nesses 3 equipamentos? R$ 55 milhões. Então, a conta não fecha, a conta não paga. Então, precisa rever as políticas de saúde, esses compromissos que foram acordados no passado, para que eles sejam reais no futuro. Não tem como nós arcarmos com essa responsabilidade. E, ainda assim, o Estado repassa menos para o município. Eles estão devendo 1,2 bilhões de reais. Então, se você for comparar, isso aqui são dados reais, tá? O município de Miguel Pereira recebe R$ 1.132 per capita por habitante. Bom Jesus, 1.100. Rio de Janeiro, R$ 14 per capita por habitante. Como faz gestão assim? Dado real, tá? Ó, tem a fonte aqui, ó. Fazenda RJ, vocês podem entrar e verificar. Dados reais. Isso é um absurdo. Isso, os pacientes vêm de Duque de Caxias. Você tocou no ponto crucial. Todos eles vêm para o município do Rio de Janeiro para alta complexidade. Todos. Óbvio que o Estado está montando. Montou agora o hospital de oncológico, maravilhoso. O centro de imagem, maravilhoso. Eu acho que na saúde a gente não pode se calar, não pode achar que aquilo ali vai continuar daquele jeito e que a gente não vai precisar de mais. A gente precisa de mais, sim, o tempo inteiro. A saúde, ela não abre espaço para nenhum erro. É o que eu falo com a minha equipe. Nós estamos na 2ª maior capital do país. Nós somos espelho para todo o país. Não existe espaço para amadorismo aqui dentro. Nós somos espelho. Não podemos errar. E antes, até uma coisa que eu sempre falo, quando eu estava assim, na oftalmologia, eu tinha responsabilidade pelo olho daquele paciente. Então, uma cirurgia de catarata, eu estava com a responsabilidade de fazer com que aquele paciente retornasse a visão. Quando a gente faz gestão de saúde, a gente abre o leque. Um erro, 1 centavo mal gasto, você acaba acarretando um problema de saúde para vários pacientes. Então, tem que ter muita consciência antes de fazer as coisas. E
mostrando também que nosso ex-prefeito Eduardo Paes, ele sempre pensou em investir em saúde, lembrando que o teto mínimo de investimento do município, ele tem que ser de 15%. Ah, não, errado. Do município é de 12% e do estado de 15%. Então, a gente tem uma média de gasto de 20% do recurso que a prefeitura recebe em saúde. Começou em 9%. Começou em 9%, né, João? Então, o nosso município investe muito em saúde, tá? Isso aqui eu também expliquei que 4% do PIB, o financiamento da saúde suplementar. Então, pensar que enquanto 52 milhões de pessoas vivem com 60%, os outros 120 milhões de pessoas vivem apenas com 40% de investimento. Ou seja, eu tenho 60% investido em 25% da população e tenho apenas 40% investido no triplo de população. Então, é isso que a gente tem que pensar também. Bom, e mesmo com todos esses problemas, eu mostrei os problemas para vocês, agora eu vou mostrar o que a gente conseguiu de avanço, mesmo com todos esses problemas de financiamento. Hoje, nós, e muito em detrimento do Supercentro Carioca de Saúde, a gente detém 61,60% das ofertas de consulta de primeira vez. Ou seja, tem uma rede federal, tem uma rede estadual, e ainda assim o município detém 61,60% de ofertas de consulta de primeira vez. E aí, piora, porque exames tem centros de imagem, como eu disse, o Estado tem vários, e o ente federal tem vários mecanismos, e ainda assim o município detém 71%, subfinanciado. E ofertas de cirurgia, inclusive. 61% das ofertas de cirurgia são do município do Rio de Janeiro. Então, mostra, isso aqui é importante para mostrar o quanto o município tem uma representatividade dentro do nosso Estado. Não é simplesmente, não, é subfinanciado, então porque é subfinanciado não vamos entregar. Não, somos subfinanciados sim, mas o que muda são os processos de gestão. Tá? E aí, consulta de primeira vez, a gente consegue aumentar de 2024 para 2025 em 32,7%. Exames no CISREG, a gente sai de 2024 com 158 mil exames, vai para 419, um aumento de 164%. Atendimentos de porta de entrada UPSER. Olha só, a gente parte da gestão anterior, do governo anterior, teve um sucateamento da atenção primária. Então, isso sobrecarregou a rede de urgência e emergência. Aí você fala, tá, Mata, mas hoje vocês estão com 80% de cobertura da atenção primária. Por que não diminuiu a fila das emergências? Pensem numa coisa. Nesses últimos 4 anos, nós investimos muito na rede de atenção hospitalar. Reformamos todas as UPAs, fizemos o Supercentro Carioca de Saúde, reformamos todos os CERS, reformamos todas as UTIs, fizemos investimentos vultuosos dentro da atenção hospitalar. O que acontece? Você traz a confiança da população de volta. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento do número de atendimentos, porque a população está confiando mais. O pessoal vai no Supercentro, a melhor pesquisa de satisfação do país é do Supercentro de Serviços Públicos de Saúde. Porque lá, e outra coisa, eu já conheço, e vocês com certeza conhecem hospitais de outros países. Eu já fiz intercâmbio para os Estados Unidos, fui para o Louisville, Kentucky, fiquei no Norton Healthcare, do Jewish Healthcare. Se vocês entrarem hoje no Supercentro Carioca de Saúde, não perde em nada de infraestrutura e ambiência para qualquer um desses hospitais. Hospitais alemães, a mesma coisa. Convido vocês a irem no Supercentro. João Luiz é diretor do Centro Carioca de Diagnóstico por Imagem lá. E a gente pode fazer uma visita com vocês lá, vocês vão verem que é realmente incrível. Então, a confiança da população, a gente traz a confiança da população de volta e aumenta as nossas portas de entrada. Só que eu falo uma coisa com toda a minha equipe. Quando a gente faz urgência e emergência, quando a gente faz gestão de urgência e emergência, a gente não controla a entrada, mas a gente tem que qualificar a saída. Porque senão a gente aumenta o tempo médio de permanência, diminui o giro de leito, aumenta o gasto com medicamentos, antibióticos, insumos, sobrecarga das equipes assistenciais. Então, a gente tem que qualificar a saída desse paciente, para que ele saia bem. Não adianta, não, tem que ter fórum de rede, tem que ter interlocução com a atenção primária, porque não é simplesmente dar uma alta para o paciente, é aquele paciente ser acompanhado, porque às vezes ele foi internado por insuficiência
uma insuficiência cardíaca congestiva, e teve alta, e não teve ajuste do medicamento hipertensivo. E aí esse cara vai voltar para a emergência de novo. Pior, vai complicar. Aconteceu um caso comigo, que inclusive é minha tese de mestrado, eu vou defender meu mestrado agora em agosto, que é a transição do cuidado. Eu vou propor para o Ministério da Saúde um indicador de transição do cuidado, que deve ser utilizado, inclusive, pela rede particular. Não existe um indicador que mede a qualidade do cuidado do paciente pós-alta. Eu criei uma plataforma que ela, através de inteligência artificial, de machine learning, eu criei uma inteligência artificial através de prompts de programação, que ele pega aquele sumário de alta do paciente, sumários de alta. Elas são muito, muito indesejáveis, então assim, tem que falar com muito cuidado. Às vezes, o paciente foi internado 60 dias e tem 5 linhas de resumo de alta. Como que você vai dar continuidade no cuidado? Então, eu treinei uma IA, estou fazendo uma transição transcultural de uma ferramenta, que é a única no mundo, da Universidade de Michigan, então está traduzindo ela para o português, que avalia a qualidade dos resumos de alta. Baseado nessa ferramenta, eu treinei 3 IAs distintas, criei um prompt de programação e ela gera um sumário de alta 100% eficaz com toda a trajetória do paciente, inclusive de maneira linear. Então, assim, a gente precisa fazer a transição do cuidado. Então, são mais coisas que a gente precisa estar inovando na gestão. A gente não pode ficar achando que é aquilo mesmo. Então, um aumento, e esse ano, próximo ano, a gente vai ter um aumento ainda maior. Só que, com o aumento do atendimento, a gente diminui 1 minuto de espera para atendimento. Então, e eu falo isso, eu como paciente, tá, gente? Olha, eu descobri que eu virei cardiopata 2 anos atrás. Eu descobri 50% de obstrução de descendente anterior e circunflexa no meu coração. Meu filho nasceu, eu fui fazer uma angio-TC e descobri, inclusive o João Luiz me acompanhou. Então, por que eu estou falando isso? Teve um dia que eu senti uma dor no peito, eu falei assim, não, eu moro ali no Península. Eu falei assim, não vou no Barra d'Or não, que lá demora o atendimento. Eu fui no Serbar, ninguém sabia que era eu. Sério, foi um atendimento brilhante. Eles entraram, abriram o protocolo de AM, me colocaram no eletro. Eu falei, gente, sério isso que está acontecendo mesmo? Porque assim, a gente programa a rede, a gente treina a rede, só que a gente não está ali na execução de ver as coisas acontecendo. Vou lá fazer simulação e você. Fui. Aí, de repente, não, aí eles fizeram, exatamente, fizeram eletro, já colheram troponina, e eu estou dentro da sala de eletro aguardando com a porta aberta. Passa a chefe de enfermagem, olha para dentro. Da Mata? É você que está aqui? Já foi atendido? Eu falei assim, não, fica tranquila. E vou elogiar. Fiz um 1746 e eu mesmo elogiei aqui. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje, eu confio no que eu estou fazendo na rede. Então, vocês podem testar. Tempo de espera para pediatria. Nós estamos no período de sazonalidade de bronquiolite. Os atendimentos de pediatria estão lá no alto. Né? Crianças... Exatamente. E mesmo assim, a gente conseguir reduzir tempo, porque sazonalidade é todo ano. 1 minuto é muito, é muito. E a gente tem outros dados que são melhores. Não deu para colocar tudo aqui. Tempo médio de permanência, a gente reduz em 6,4%. Taxa de ocupação hospitalar, a gente reduz a taxa de ocupação hospitalar. Mas isso aqui é em detrimento de um único indicador, e eu vou falar para vocês, que mascara a minha realidade. A nossa taxa de ocupação hospitalar das grandes unidades é acima de 130%, sempre. Sempre. Se chegar no Souza Guiar hoje, tem 70 pacientes na emergência. Se chegar no Salgado Filho hoje, tem pelo menos uns 30, 40 pacientes na emergência sem darem entrada para o hospital. Isso aqui, quem faz isso aqui são as maternidades. As maternidades hoje estão com a taxa média de ocupação de 53%, isso em detrimento da taxa de natalidade, e já saiu agora um indicador que mostra que o Rio de Janeiro diminuiu ainda mais do ano passado para esse ano a taxa de natalidade. Ou seja, temos menos mamães, menos bebês vindo ao mundo, então a taxa de ocupação das maternidades ela vai lá para baixo, e aí faz com que esse dado fique desmascarado. Então, depois eu vou ter que mudar isso. Mas é bom saber, porque eu sei o dado na cabeça. Programas de prevenção, né? Exatamente. A gente está com um problema nas maternidades.
Exatamente. O Implanon, agora que a gente está distribuindo em toda a rede, o Implanon anticoncepção oral, que já existe, e as ligadoras tubárias que estão acontecendo hoje em vultuosidade na rede, né? A gente tem Marisca Ribeiro, que está fazendo muitos procedimentos então, de ligadora tubária, que antes não era simples de fazer, tinha toda a burocracia, não, a gente desburocratizou. Ah, não, você quer, você tem acesso, você pode fazer, vamos desburocratizar isso. Então, são estratégias de gestão também. Isso, aí a gente traz também um pouquinho da realidade da ponta para a estratégia de gestão macro. Então, a gente tem que entrar na execução da ponta. Ah, a gestante está precisando? Não, vai ter o acesso. Bom, performance cirúrgica, a gente mesmo com problema financeiro, a gente aumenta a performance cirúrgica, melhora o faturamento, só que a gente tem um limite de faturamento, então se a gente bate o teto, o município de Janeiro sempre bate o teto de faturamento mensal, só que o que excede tem que ser negociado com o Ministério da Saúde para ver se eles pagam ou não, e eles nunca pagam. Então, assim, isso tudo que eu expliquei é o paradoxo, né, que a gente vive. Então, a gente aumenta a cirurgia, a gente melhora o faturamento, a gente aumenta o atendimento de UPA, a gente aumenta a oferta de exame, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um gasto per capita, comparado com os países da OCDE, de $1.400 abaixo. A gente tem subfinanciamento que vem do Estado. Não, a gente tem apenas 40% do gasto público sendo voltado para atenção pública, para a saúde pública. A gente tem cofinanciamento estadual e a gente mantém sempre um orçamento, a gente não tem reajuste desse orçamento. Então, eis a pergunta central: como entregar mais saúde sem o crescimento ideal do financiamento? E aí é a resposta, é gestão. A resposta de tudo isso é gestão. Tá? E as 6 frentes que envolvem a gestão eficiente. Então, primeiro, a gente tem que sempre entender os gargalos, qual é a nossa necessidade. Não é simplesmente olhar a fila, olhar o procedimento, é olhar a realidade da necessidade daquela fila, a realidade da necessidade daquele procedimento. E fila, a gente simplesmente acha que fila, não, estou com 120 mil pacientes aguardando uma consulta oftalmológica. Mas a gente não pensa que essa fila está sendo consumida em 60 dias. A gente não tem que olhar a fila. E as pessoas olham a fila. A gente tem que olhar o tempo de consumo dessa fila. Antigamente, na época que eu fazia residência, o paciente demorava 1 ano e 6 meses para chegar para um atendimento oftalmológico. Hoje a gente consegue fazer isso em 60 dias. A gente piorou por causa do financiamento. Então, a gente estava até mês passado com 90 dias de espera para consulta oftalmológica. Mas a nossa média nunca passou de 90. Tá? Dados IA, e aí eu vou explicar para vocês. Governança, liderança e território, não dá para você achar que o Albert Schweitzer tem a mesma realidade do Rocha Faria, que tem a mesma realidade do Souza Guiar, que tem a mesma realidade do Lourenço Grotti. Não. São hospitais de porta aberta, urgência e emergência, mas que são diferentes entre si, em vários aspectos. E a sustentabilidade, que é déficit zero, eficiência orçamentária, fazer caber. É um termo que eu uso muito lá. Não, tem que caber. Então, beleza, vou fazer caber. Bom, e os gargalos, identificando os diagnósticos, fazendo diagnóstico situacional, acho que foi uma coisa muito bom que a gente trouxe para a Secretaria, que é o próprio planejamento estratégico em si, mas não o planejamento estratégico na sua teoria, o planejamento na prática. Matriz SWOT, GUT, plano de ação, realmente utilizar as ferramentas de planejamento estratégico dentro da gestão. E aí, baseado em todo esse planejamento que nós fizemos, eu criei um sistema que chama Projeto Eficiência, dentro da Subsecretaria de Atenção Hospitalar. E aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso. Vocês já viram um Lean, né? O Lean, ele tem... o Lean nada mais que uma maneira de produção criada pela Toyota que foi trazida para a rede hospitalar, tá? Que é a melhoria dos processos de trabalho. Então, hoje nós temos uma parceria do Ministério da Saúde com o Sírio-Libanês, que treina o Lean em várias unidades de saúde do nosso país. Então, esse projeto de eficiência, ele pega toda a metodologia do Lean e outras metodologias existentes, engloba todas e entrega para as unidades processos de trabalho bem instituídos. Mas como? Não é simplesmente falar assim, isso aqui é o protocolo, isso aqui é o POP,
procedimento operacional padrão. Não, é ir para a unidade treinar. Esse projeto aqui, o Ministério Público elogiou e pediu uma apresentação única para ele. O Tribunal de Contas do município elogiou. E aí eu vou trazer para vocês em números o que a gente conseguiu de resultado. Sem gastar R$1 a mais, só com mudanças de processo de trabalho e implantação de processos de qualidade dentro das unidades, a gente conseguiu fazer, que foi o nosso primeiro hospital. Hoje todos os hospitais da rede estão participando. O Salgado Filho tinha uma taxa de ocupação média da emergência de 300%. Vocês já foram no Salgado Filho? Quem já foi no Salgado Filho? Salgado Filho, você entrou naquela emergência, tem uma sala amarela que é masculina e feminina. Sem brincadeira. Quando eu comecei na gestão há 2 anos e meio atrás, quando eu assumi como subsecretário, eu não conseguia abrir a porta da emergência do Salgado Filho. As macas não tinham espaço entre elas. Os pacientes eram acomodados lado a lado. Lado a lado. Mais de 300% de média de ocupação. Só com a implantação do projeto de eficiência, o Salgado Filho reduziu para 125% a taxa de ocupação. Só para vocês entenderem que são estratégias de gestão que a gente tem que estar interferindo. Andaraí já entrou. Souza Guiar está entrando. Inclusive, nós estamos com o primeiro processo da Mata, por todos os hospitais, e aí eu trago um pouquinho disso para atenção para a rede pública também, que são os processos de acreditação. Se você vir aqui hoje, com certeza esse hospital aqui é ONA 1, ONA 2, ONA 3, no mínimo. Ou tem um serviço de acreditação vigente, seja ele qual for. E aí, quando você pensa em acreditação, você muda a qualidade assistencial das nossas unidades. Então, nós criamos também, dentro do secretário, mas é caro. Você acreditar no hospital é R$200 mil, fora as visitas mensais. Eu tenho esse dinheiro? Não. Então, o que eu fiz? Eu criei um processo de acreditação interno, baseado em todos os programas de acreditação vigentes. Eu tenho 3 hospitais hoje que são acreditados Zona 2, que é o Marisca Ribeiro, o Evandro Freire e o Cerília, dentro da rede. Só que isso é custoso. Então, eu falei assim, já que eu não tenho como pagar isso, eu vou criar um processo de acreditação interna. E aí, consequentemente, existem estudos, eu estava lendo alguns artigos, que dizem que quando você acredita no hospital, você aumenta em 30% a eficiência dele. No mínimo 30% de eficiência. Bom, e aí a gente cria plataformas de monitoramento também. Então, só para vocês entenderem, e aí eu vou explicar isso aqui, depois vou dar uma pausa para explicar melhor. Cria projeto de navegação, que o João Luiz é responsável, navegação do câncer de mama. Então, o paciente não fica sozinho, vai ter um navegador que vai acompanhar o paciente em toda a sua trajetória. E aí, elimina falhas no processo de cuidado desse paciente. Exemplo, a nossa fila de oftalmologia, essa fila aqui já aumentou, está em 120 mil pacientes, tá? Hoje. Que essa aí foi dado de novembro de 2025, já está em 120 mil pacientes. Mas, igual eu falei, em 90 dias esse paciente está sendo atendido. Então, não é só olhar a fila, é você olhar a taxa de execução da fila. As unidades que mais atendem no município. Então, hoje eu tenho Rocha Faria, que é a unidade que mais atende no município, hoje. Já está 213 mil no passado, já está em 110 mil atendimentos hoje. Lá eles atendem uma média, só para vocês terem uma comparação. O CER Campo Grande, que é a porta de entrada dos nossos hospitais, são os CERs. Eles atendem cerca de 22 mil pacientes por mês. O CER Leblon atende 6 mil pacientes por mês. Só para vocês verem a discrepância. Então, isso aqui, você tem que entender a rede, entender qual que é a entrada ali. E o Rocha Faria, o que entra? Politraumatizado, entra tudo. Por quê? Por que o Rocha faria isso? Você tem que entender a rede. Nós temos lá 2 UPAs estaduais e não temos nenhuma UPA municipal. Ou seja, são UPAs que não vai para o Rocha Faria. Encaminhamento mesmo, vai para o Rocha Faria, vai para o Rocha Faria, vai para o Rocha Faria. São UPAs que não funcionam. Enquanto o Pedro II, eu tenho a UPA de Santa Cruz ali, que drena grande parte desses atendimentos. Ser Leblon, ele é drenado também, porque aí tem Ser Leblon, tem Ser Barra, tem Ser Centro, tem a UPA de Botafogo, a UPA de Copacabana, que são estaduais, mas essas UPAs aqui, elas têm um melhor funcionamento. Então, tem que analisar a territorialidade. Esse aqui são os volumes que eu já repeti. Então, uma coisa que foi a espinha dorsal da nossa mudança, desse processo de gestão, e como
É isso, achar isso de controle eletrônico. Isso, o que isso me dá? Capacidade de gestão, porque não dá hoje para a gente fazer gestão sem número, sem dado. A gente tem que entender o dado e atacar o problema a partir do dado. Então, assim, imaginem, há 2 anos atrás, 60% das unidades municipais de saúde, das 56 unidades, não tinham prontuário eletrônico. É um absurdo. Hoje é 100%, graças a Deus. Foi uma loucura também. E aí, colocando o prontuário eletrônico dentro das unidades, a gente consegue criar o histórico clínico integrado. Se vocês utilizam, não sei se vocês utilizam o MV, o TASI, se vocês trabalham, o MV te dá tudo isso. É desde a atenção primária, você tem história do paciente. Mas como fazer isso no SUS? Desde a atenção primária até a atenção hospitalar. Então, o médico, quando atende o paciente, ele vê toda a trajetória, o que ele usa, já aplicou de vacina, o que ele procurou atendimento na atenção primária. Então, a gente consegue ter essa avaliação integrada. O Data Lake, que é 100% das unidades com prontuário eletrônico, a gente consegue ter um Data Lake, que a gente extrai dados e a gente consegue fazer os dashboards de monitoramento. 100%, que era um objetivo que eu tracei quando eu entrei na gestão. A gente concluiu ele ano passado, tá? Foi um pouco difícil, porque a gente também tem as leis, as burocracias da secretaria, licitações e tudo, então tem coisas que demandam um certo tempo, mas isso aí foi marco zero para mim. Tecnologia hoje, 100% das unidades tem o WhatsApp, e eu quero avançar para isso agora, eu quero avançar para uma plataforma que faz o NPS, que faz a pesquisa de satisfação do paciente. Quando ele sai do hospital, eu quero que ele receba uma mensagem de imediato para fazer pelo celular, não é em totemzinho, não, receber um papelzinho, não, que pode ser, que não é auditável. A gente tem que trabalhar com dados auditáveis. É isso que eu falo para a minha equipe. Não dá para a gente pegar uma planilhinha, igual os indicadores assistenciais. Ah, não, os indicadores as unidades preenchem. Pô, maravilha. Eu tenho 49 mil funcionários. Não que eu desconfie das pessoas. Muito pelo contrário. Eu confio até que me provem o contrário. Mas é passível de erro. E eu cito um exemplo para vocês. A gente estava fazendo uma licitação agora. Eu esqueci o medicamento que a gente estava fazendo. E a gente pede a memória de cálculo de todas as unidades. O Miguel Couto me manda que utilizava 3 mil. Passou pelo crivo de várias pessoas. Aí, beleza, foi para licitação. Aí o pregoeiro, Mata, cara, isso aqui estou achando... Cara, pregoeiro. Quando eu vejo 3 mil... Gente, assim, eu sou bonzinho, mas tem coisas que... Impossível ter passado isso. Gente, tem os profissionais ali da minha secretaria, da subsecretaria. Por que passou 3 mil? Era um erro material de 1 zero. 1 zero faz toda a diferença. Quase que eu tive que impugnar todo o processo licitatório, voltar do zero. Só que tinham medicamentos ali naquela grade que precisavam ser citados. Como que a gente faz isso? Procura 1 zero. 1 zero. Então, a gente precisa ter acesso à informação. Outra coisa que eu tinha sempre muito problema são as escalas de profissionais. Ah, não, qual profissional que está nesse dia, que está nesse horário, qual que é a carga horária dele, ele cumpre carga horária. O que eu fiz? Primeiro, eu criei uma planilha de escala médica de enfermagem, equipe multidisciplinar, por unidade, num drive centralizado, que todos nós tínhamos acesso ao dado. Aí, por exemplo, o Chame, que é o diretor do Miguel Couto, deu um problema no final de semana. Chame, não atende. Aí eu ligo para a CGA dele, não atende. Aí eu ligo para a coordenadora, não atende. Para que eu vou ligar? Entro na escala, médico, chefe de equipe do dia. Meu amigo, aconteceu isso, isso, isso. É isso mesmo? O que está acontecendo? Não só para isso. Para a gente jogar isso para a plataforma SMS Rio, para toda a população ver quem está te plantando naquele dia. Então, isso aqui é um avanço. Antes era, agora isso aqui é um site. Isso aqui é um site mesmo, tá? Eu criei um sistema de RH. A minha equipe de programação briga comigo, porque eu sou... eu quero muita coisa, e não é assim. Eu falei assim, é sim, vamos sim. Então, isso aqui já está sendo utilizado. O Salgado Filho foi o primeiro a implantar, a gente está implantando no Cardoso Fontes, está implantando no restante das unidades. Ou seja, de maneira centralizada. Se o cara... Eu sou profissional médico.
não, eu preciso fazer uma troca. Eu vou lá, eu entro com o meu login e a senha, solicito uma troca, vem automático aqui, ó. Você vai trocar comigo? Então, beleza, já estamos trocados. Tudo automático, entendeu? Não foi fácil, galera. O portal Minha Saúde Rio, a gente tem um aplicativo hoje que a pessoa consegue acompanhar a saúde dela. Isso aqui são ações de secretaria. Eu vou adiantar um pouco, pessoal, que é muita coisa aqui, então... Isso aqui é a integração, todas as plataformas digitais mandam informações para o Data Lake, então hoje a gente tem acesso a todos os dados de saúde da população como um todo, inclusive no Congresso Mundial de Hospitais, que teve 2 anos atrás aqui no Rio, chegou um pessoal da Tailândia para a gente, não, eu estou querendo comprar banco de dados, você não tem banco de dados para vender? Eu olhei assim e falei assim, cara, tá de sacanagem comigo, né? Cara, simplesmente eu virei as costas e deixei a pessoa falando sozinha. Sério, aconteceu isso no Congresso Mundial de Hospitais. Olha que loucura. Mas, assim, o que acontece? Com dado, você tem muita informação, você consegue trabalhar muitas coisas. Então, a gente tem que utilizar nossos dados de maneira correta. Essa mudança aqui foi uma mudança que foi muito ruim para a gente, mas que o SEI é uma plataforma nacional, né? Então, o Ministério da Saúde usa, o Estado usa. Então, a gente tinha aqui no Rio o Processo Rio, que a gente assinava os documentos, e esse aqui é bem complexo de mexer. O nosso portal, eu não tinha... Gente, a gente não tinha site. Eu não tinha um site. Não tinha acesso a dado nenhum, notícias, o que está acontecendo. Então, é a transformação digital, entregação de dados com prontuário eletrônico, acompanhamento das parcerias, e aí são estratégias que a gente utiliza de gestão. Como que faz gestão? Mas como é que você faz gestão hoje? Eu vou explicar isso ainda se der tempo. A gente tem equipamentos de gestão. Então, assim, nós temos os funcionários da direta, que são estatutários, nós temos os profissionais da Rio Saúde, que é uma empresa pública de caráter privado, e nós temos as outras estratégias de gestão, que é OSC e MIROSC. Então, cabe a nós, gestores, também tomar decisões em tempo oportuno. Exemplo, há 4 anos atrás, tinham-se déficit de profissionais nos hospitais de emergência. Eu não estava como gestor. Qual que foi a solução encontrada à época? Não, vamos criar contratos de fortalecimento para o Miguel Couto, para o Souza Guiar, para o Francisco da Silva Teles, para todos os hospitais, e vamos colocar os profissionais que estão faltando nas unidades. Entenderam o erro? O que estava faltando naquele momento. E hoje? Falta muito mais, e os contratos não foram reajustados já para a realidade do município. Então, eu entro com uma outra pegada. Exemplo, as maternidades. As maternidades estão com muito problema. A razão da mortalidade materna subiu muito ano passado. Esse ano já está altíssima. A gente já está com 21 óbitos no município. Hoje, eu fiquei sabendo que teve uma gestante que morreu na intermédica. Por mais que seja na rede particular, a gente assume a responsabilidade por esse óbito. Então, assim, a gente precisava mudar as maternidades. E aí, todas as maternidades tinham um contrato de fortalecimento. O que a gente fez? Não, vamos colocar uma MIROSC, porque a MIROSC tem capacidade de gestão. Eu consigo remunerar melhor os profissionais, eu consigo modelos de contratação distintos. Não, eu não consigo essa classe de profissionais por CLT. Será que o PJ é mais vantajoso para essa classe? Por exemplo, anestesistas. Muitas equipes de anestesista preferem o PJ do que o CLT. Então, assim, a MIROSC e a OS, ela dá essas alternativas. Na direta e pela Rio Saúde não tem essas alternativas. Então, eu preciso de mais estratégias para gerir a rede. A ferramenta de transição e cuidado que eu já expliquei, a gente faz monitoramento de arboviroses. Também a parte de governança, que eu também já expliquei, que é inserir a qualidade dentro dos processos de trabalho, mudança de estrutura, mudança de mentalidade, melhorar continuamente. E aí, uma coisa que eu sempre falo também, na saúde pública, não adianta você dar um treinamento e achar que aquela equipe está capacitada, está treinada. Se você não repetir, e repetir, e repetir, você não vai ter o sucesso. Então, é a constância dos treinamentos, não só o treinamento. É você ter um organograma, um cronograma de treinamento eficaz para você mostrar que essa mudança é necessária. E aí são os instrumentos de gestão que hoje nós temos. Então, são os acordos de cooperação, contrato de gestão, convênio. Então, hoje nós temos 47 parcerias. Então, são 47 maneiras de fazer gestão dentro das 56 unidades que eu tenho hoje.
Foi o que eu expliquei, administração direta, organização social, Mirosc, empresa pública. Temos em Souza Aguiar a primeira PPP do estado do Rio, ela faz toda a bata cinza, que a gente diz, a bata branca é assistencial e a bata cinza é toda a área meio, né? Então, lavanderia, alimentação, tudo. Essa PPP, ela começou tem 2 anos. A ideia é que o Souza Aguiar vire um mega complexo de obras mesmo, mais de R$1 bilhão investidos ali em obras, vai construir um prédio de estacionamento, o Souza Aguiar vai ser todo reformado, vai construir uma nova maternidade Maria Amélia, vai construir um novo Sercentro. Então, assim, o complexo inteiro, só que eles estão atrasados e eu não estou muito esperançoso com isso, não. Então, a gente está brigando até judicialmente em vários... Eu não me calo, tá, gente? Então, assim, eu sou chato. Eu sou chato. Eu sou um pouco chato. Isso aqui são estratégias também de notificação de incidentes. Então, assim, agora são tudo que a gente criou. Eu vou mostrar para vocês um apanhado geral de tudo que a gente criou para ter essa eficiência de gestão. Monitoramento de bens e serviços, monitoramento de todos os processos licitatórios. Então, a gente tem dashboards. O processo demora 32 etapas e cada etapa tem um tempo limite para que essas etapas ocorram. Depois que a gente instituiu isso, a gente diminuiu o tempo de uma licitação de 1 ano e 3 meses para 8 meses. Tem licitação que eu consigo licitar em 3 meses. Isso gente, é crucial. Licitar algo em 3 meses é uma... João, quanto tempo vocês demoravam para licitar na sua época? Dependendo da forma de licitação, podia chegar a 1 ano. É isso. A gente tem licitação que a gente faz em 3 meses. Por exemplo, os oncológicos do Andaraí, a gente licitou em 3 meses. Mas isso considerando que anteriormente você tinha contratos emergenciais que repetiam por mais 5 anos. Exato. Outra coisa, é importantíssimo isso. Nós não temos nenhum contrato emergencial. Nenhum, zero. Acabamos com todos. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu entrei lá. Eu não vou fazer nada de emergencial. E hoje nós temos 0 contratos emergenciais. Isso aqui são editais ativos, o Safety Huddle, todo mundo conhece, mas muitas unidades não executam, não só o Safety Huddle, mas o round multidisciplinar, beira-leito, presencial, com equipes multidisciplinares engajadas, entendendo o paciente, desde o nutricionista até o médico assistente, ao médico rotina. Então, é super importante. Você entender no Safety Huddle também a dinâmica hospitalar. Às vezes a gente se preocupa, o que eu falo com os meus diretores, o que eu tenho feito agora, vocês vão entender. Eu tenho o CGE do Miguel Couto, que é o CHAME, eu tenho o CGE, que é o Coordenador Geral de Emergência, ele executa papel de diretor-geral do Complexo Hospitalar. Então, o CHAME é o diretor do Miguel Couto, a Paula é a diretora do Souza Aguiar, o Ibson é o diretor do Andaraí. Só que eles vivem a realidade deles. O que eu tenho feito? As reuniões que eu faço é cada reunião dentro de um hospital. Porque eles saem da realidade deles. Não, eu sou o diretor do Andaraí, mas, pô, caramba, vamos dar uma voltinha aqui no Salgado Filho? Vem cá comigo. Você que conheceu o Salgado Filho? Porque, às vezes, os diretores estão tão acostumados com aquela unidade hospitalar que não conhecem a realidade do outro. E aí, às vezes, reclamam, não, está chegando um paciente da neurocirurgia para cá, ele poderia ter ido para o Souza Aguiar, a ambulância está do lado. Mas por que não está indo para o Souza Aguiar? Será que os 2 neuro não estão em campo cirúrgico, que chegou 3 hemorragias subdurais lá, que está precisando intervir? Eles não entendem a realidade deles. Então, eu faço essas reuniões em loco também, para que eles saiam um pouquinho da casinha deles e comecem a entender a realidade dos outros. A rede é uma rede, ela tem que trabalhar em rede. Bom, notificação de incidentes, o paciente cai do leito, a gente consegue acompanhar, monitoramento de causas externas, a liderança que eu já expliquei também, você entender cada território, valorizar as equipes gestoras, valorizar as coordenações, valorizar os profissionais, dispor de treinamentos, dispor de facilidades. Por que eu digo isso? Facilidades. Você, Damato, por que você falou fragilidades? É facilidades. Porque, por exemplo, quando eu tenho um indicador que precisa ser nutrido numa plataforma, esse profissional para o que está fazendo e vai lá nutrir. E aí eu tenho uma escala, esse profissional vai lá e nutre a escala. Então, são muitas demandas administrativas para esse profissional. Quando eu faço uma transição digital e faço com que tudo isso seja colhido de maneira automática, auditável, a pessoa, nossa,
diminuiu minha sobrecarga de trabalho. Eu estou mais tranquila para ver e fazer predição de eventos. Que a gente tem que trabalhar com predição de eventos também. E aí eu conto um caso aqui que foi uma das coisas que me fizeram vir para a subsecretaria. Dentre outras. Em 2023, nós tivemos um surto de dengue pesado no Rio de Janeiro. Vocês lembram? Foi 23, né? Foi bem pesado no Rio de Janeiro. E aí, em janeiro, eu era diretor da Rio Saúde, a empresa público-privada. Eu fui chamado na secretaria e a gente montou um GT, um grupo de trabalho para combater a dengue e traçar estratégias para combater a dengue no município. Cheguei para a reunião e aí, gente, ó, vamos começar com treinamento. Eu falei assim, ó, gente, vamos lá. Eu estou sabendo desse surto de dengue desde outubro. Mas como você está sabendo? Análise preditiva. O que eu faço? Por isso que eu falo que eu sou chato. Teve um dia, eu estava de madrugada, entrei nos meus dashboards, comecei a ver os CIDs prevalentes. Quais eram os CIDs prevalentes? Mialgia, artralgia, cefaleia e febre. O que é isso? Pode ser outras coisas, mas um dos 4 mais prevalentes. Então, vamos treinar a rede para dengue, porque o surto de dengue deve vir pesado esse ano. Em outubro, eu fiz o primeiro treinamento de toda a rede da Rio Saúde. Em novembro, eu fiz um segundo treinamento. Em dezembro, eu fiz um terceiro treinamento. Quando eu fui chamado em janeiro para essa reunião, a rede já estava toda da Rio Saúde. Eu pensei, nossa, mas como você fez isso? Análise preditiva. Então, a gente tem que ter essa visão também fora ver números, tá? E valorizar o gestor, como eu disse, dar ferramentas para que eles consigam fazer gestão. Não é simplesmente falar, não, você tem que fazer gestão desse jeito, não. Não dê ferramentas. Você quer que o cara faça gestão, tira a sobrecarga de trabalho dele e faz a cabeça dele que pensar em coisas e estratégias novas para melhorar o processo de gestão dele. Então, é isso que a gente faz. Não, ó, você não vai ter mais responsabilidade disso. Eu vou te dar uma estratégia de gestão. Eu vou te dar o dashboard todo pronto. Você vai analisar, vai sentar com a sua equipe para discutir estratégia. Você não vai sentar com a sua equipe para discutir problema. Problema você pode deixar que a gente vai resolver. Discute estratégia e resolve as estratégias internamente. E descentraliza também. Não dá para a gente ter uma rede tão grande e capilarizada como essa sem você descentralizar os problemas. Dê autonomia aos gestores. Você confiou neles para estarem lá. Então, você tem que ter autonomia de resolução. É isso que eu faço também. Vocês têm autonomia. Você resolve, Paula, você resolve o Souza Guiar. Você resolve o Chame, você resolve o Miguel Couto. O coordenador de UPA, você resolve a UPA. O coordenador de maternidade, você resolve a maternidade. Você tem autonomia. Não conseguiu resolver? Escala o problema. E deixem todos cientes que a gente vai ajudar. E é isso. Produção, monitoramento dos CIDs, foi o que eu já falei, que eu fazia isso na Rio Saúde, venho para cá, fazendo. Cria o monitor da gestante carioca. A gente tem todos os dados hoje centralizados nessa plataforma, que é a plataforma epidemiológica do Rio de Janeiro, que é o EpiRio. A Gislaine toca muito bem isso lá. A gente tem um monitor de vacina, a gente analisa todos os pacientes vacinados. Sustentabilidade financeira, como eu já falei. E assim, por mais que nós tenhamos feito, não conseguimos colocar tudo que a gente fez, tá? Porque senão vai ficar muito prolixo aqui e a gente não era o objetivo. Agora tem onde que a gente quer chegar, porque tem coisas novas que a gente precisa executar. Redução da mortalidade materna, ampliação dos treinamentos. Isso aqui é uma mudança drástica aqui para o nosso município. Eu pesquisei, inclusive, no próprio Ministério da Saúde, se tinha algum guideline, se tinha algo que pudesse ter como norteador da urgência e emergência. Não existe. Não existe produção. As pessoas pararam de produzir livros, pararam de escrever. As pessoas pararam de ler, exatamente pararam de ler. A gente não pode se ausentar disso, a gente tem que criar e dar, como eu disse, não é deixar que eles tomem as atitudes que queiram tomar dentro das unidades, é a gente dar o direcionamento. Nós somos Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem que direcionar a nossa rede. Exemplo, eu demorei a entrar aqui porque tinha uma criança que foi entubada na UPA de Madureira agora. O Júlio, você deve estar respondendo no celular para o secretário da Mata. Não tem hospital que faça diálise nessa criança. Eu vou resolver isso agora. A criança ia morrer na UPA de Madureira. A gente precisa escrever, criar fluxogramas de como essa criança vai ser atendida dentro da rede municipal. Ou, se precisar da rede estadual, como que ela vai conseguir acesso a um serviço de nefrologia para ser dialisada. É um absurdo, a gente não pode se ausentar. A gente não pode deixar de escrever e direcionar a rede. Esse é um dos princípios também da gestão.
Você direcionar as pessoas. Dar um norte para elas, porque senão fica cada um na sua ideologia. Exato. Todos os protocolos, a gente já fez protocolo no nome de CEP, esse aqui foi o protocolo, inclusive esse protocolo, gente, eu tenho rodado o Brasil apresentando esse protocolo. Esse protocolo foi replicado por várias capitais do nosso país. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu estava no Global Stroke Alliance, lá em São Paulo, apresentando o nosso protocolo de ADC. Esse protocolo, eu falo que ele era meu filho, quando eu estava na Rede de Saúde, porque praticamente, óbvio que foi feito com muitas mãos, mas era meu filho que eu andava debaixo do meu braço, porque eu não concordava com a abordagem do Estado do Rio de Janeiro para os pacientes vítimas de AVC. Ele era muito banalizado o AVC e ainda é. Mas depois que nós criamos o protocolo, eu tenho até dados sobre isso, a gente conseguiu reduzir muito a mortalidade desses pacientes e reduziu muito os processos de reabilitação. Sabe por quê? Porque as pessoas achavam que era louco. Por que as pessoas achavam que era louco? Ah, não, você vai fazer trombólise dentro de uma UPA? Vou. Ah, você não vai conseguir faturar. Eu ia falar uma palavra aqui. Eu não estou preocupado com não faturar. Eu não estou preocupado com receber. Eu estou preocupado com o acesso do paciente ao medicamento que vai salvar a vida dele. Ponto. Acabou. A gente não pode se contentar com o machismo, com... Ah, não é assim, vai ser sempre assim, para o resto da vida não vai. Eu fico muito, muito irritado com isso. E o que a gente fez? Hoje, eu tenho 4 UPAs com TC. O paciente chega com um delta T de tanto de IAM quanto de AVC, então, tem o NIH, faz o NIH, tem possibilidade de trombólise. Ah, não estou na confiança, eu acabei de formar agora, não sei trombolizar. Beleza, pega o telefone, meu amigo, e liga para a central de neurologia que nós criamos para fazer atendimento. Passa o NIH, passa o quadro clínico para o neurologista e ele vai pegar na sua mãozinha e vai te ajudar a trombolizar. E a gente vai trombolizar na UPA sim. Nós temos sala vermelha com suporte de terapia intensiva. O terminou de trombolizar, a gente tira o paciente, a taxa de conversão em hemorrágica é muito baixa, e o sucesso é muito grande. É mudança de paradigma, né? E o protocolo de IAM agora está nesse sentido, o protocolo de sepsis está nesse sentido, e a gente tem que buscar alternativas também. Protocolo de sepsis. O que a gente vê hoje? Multiresistente em várias paredes, de vários... A gente tem que aprender tudo de cada subespecialidade, né? Então, de multiresistente em todas as paredes, de várias especialidades, de várias UTIs. Como que a gente faz isso? Ah, não, pô, aí o gasto de polimixina B, todo mundo é polimixina, valproxina, e, pô, nosso gasto está lá no teto. Pô, escalou a antibiótico terapia do paciente? Não, às vezes tinha uma droga ali, linezolida, enfim, uma droga mais eficaz para aquele paciente, culturou o paciente, seguiu o protocolo. É mudança de processo de trabalho. Mapeamento de rede. Gente, eu vou ter que contar isso para vocês. Quando eu entro para subsecretário, eu chego para a minha equipe, núcleo duro mesmo. Quantos médicos você tem na sua rede? Não sei. Quantos equipamentos de saúde vocês têm na sua rede? Sim. Que absurdo! Gente, vocês têm que saber. Tem que saber quantos profissionais, quantos médicos, quantos gestores, o que é a realidade de cada unidade. Tem que estar na ponta. Tem que estar na unidade para você conhecer, para você saber. E a gente mapeou toda a rede. Hoje eu tenho mapeado todas as unidades hospitalares de Rio de Janeiro, coisa que não existe. Quem fez isso, uma época, é um cara chamado João Luiz Ferreira Costa. Em 2004, que ele fez isso. Ele fez um antigo lotaciograma. 14? Ele fez um antigo lotaciograma. E eu nem sabia que ele tinha feito isso. Mas só que o meu mapeamento é diferente do dele. Eu mapeio segundo as portarias ministeriais e as RDCs vigentes. Ou seja, eu tenho hoje mapeado todos os setores de todos os hospitais da rede quanto à necessidade assistencial daquele setor. Foi um trabalho hercúleo, que demorou quase 2 anos para ser concluído.
mas eu tenho hoje. Se você me perguntar, o Miguel Couto, o que ele precisa de RH, o Maria Amélia, o que ele precisa de RH, eu vou te falar. Precisa disso, 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 segundo a RDC. Eu tenho isso pronto e eu não fiz isso para mim. Eu fiz isso para as pessoas que vierem no futuro e vierem ocupar essa cadeira. Porque o que a gente gera também de resolução é a memória que a gente deixa, não o legado. Porque eu não estou aqui preocupado com legado, preocupado com status, preocupado com ego. Não estou nem aí para isso. Eu estou aí é que o gestor lá na frente veja que foi construído algo que pode ser eficaz para ele no futuro. Ah, não, pô. O da Mata desenhou o Miguel Couto, hoje a gente tem melhor capacidade financeira. Vamos fazer que o Miguel Couto funcione da maneira que ele deveria funcionar. Revisita aquilo. Não vai pegar algo do zero e demorar 2 anos para fazer igual eu fiz. Entendeu? Criação do selo. Criação do selo. Eu não tenho dinheiro para pagar ONA, Joint Commission. Não tem. Então a gente cria um selo baseado nisso. Eu trago pessoas que faziam acreditação de Joint Commission, de ONA, trago para a rede e monto o selo da rede. E por que não só criar um selo? Porque a gente tem que ter processos dentro das unidades que precisam ser aperfeiçoados para que você atinja outros níveis. Não adianta você querer acreditar todo mundo platina de uma vez. A gente tem processos, são anos de aprendizado, anos de treinamento, anos de mudança. Educação permanente, gestão de documentos que não tinha, farmácia custo-benefício. Isso aqui é um outro projeto que eu criei, que é extremamente importante. Olha só, eu sou técnico de enfermagem. Eu estou de plantão e hoje meu colega faltou. Eu tenho 10 pacientes para dar banho, para administrar medicamento, para fazer tudo. Aí eu saio daqui, vou lá na farmácia pegar uns pacotes de medicamento. Aí tem um pacotinho de um paciente e do outro dos 10 pacientes. Eu chego, tem um monte de pacote. Por quê? A gente é subfinanciado. Eu não tenho o agente almoxarifado que faz esse fluxo. Então o técnico de enfermagem tem que ir lá na farmácia satélite buscar. Ele vem naquele monte de pacote. Só que o que a gente tem nas prescrições médicas hoje? Se necessário, SOS. Esses medicamentos vão ficar lá na farmácia? Não. Porque, geralmente, se necessário, esse medicamento precisa ser utilizado de maneira imediata caso haja alguma intercorrência com o paciente. Eles vêm, termina o plantão. Você acha que esse pessoal devolve o medicamento? Isso. Eu criei um projeto também que está em fase de mapeamento, que eu identificava isso e que eu tenho quase que certeza de que 30% dos medicamentos da nossa rede são desperdiçados, que não são devolvidos à farmácia. Eu já tenho praticamente o diagnóstico e vou começar a implementar isso. E aí, como que vai implementar isso? Não, estratégias. Aí eu mesmo dei um Google lá, entrei e falei assim, como que eu vou monitorar esses medicamentos? É código de barra? Mas você imagina, existe um sistema que é o sistema do pedágio, né? Que a gente coloca aquele negocinho no carro, passa pelo pedágio, identifica e cobra. Existe isso que você cola em cada ampola de medicamento, e os hospitais particulares já têm isso, que você coloca uma antena na porta de uma almoxarifado e coloca várias antenas. Essas antenas antigamente custavam R$100 mil, hoje custa R$8 mil. Então, eu consigo colocar no hospital e você passa com medicamentos, você tem todos os medicamentos que estão saindo. Todos os medicamentos de cada lugar do hospital. Então, assim, são estratégias, são baratas. É só dar um Google, é só a pessoa ter vontade. Hoje, comecei com 15 unidades naquele projeto de eficiência, hoje está com 33. Cartilha de serviços, ninguém sabe o que cada hospital dispõe de serviços de especialidade no município do Rio de Janeiro. Essa cartilha está pronta, né, Júlio? Então, está para publicação. Então, você vai, isso aqui é público. Você vai abrir Miguel Couto. Eu tenho neurocirurgia, cirurgia vascular. Não existe isso. Não existia isso até hoje. Está pronta essa cartilha. Parque tecnológico. São 7 tomógrafos que a gente comprou, né? Não, esses aqui são os obsoletos que a gente tirou. Compramos 7 novos tomógrafos para a rede, ano passado. O João está entregando hoje no Salgado Filho, né, João? Tá. Entregou, tive que parar aquele trânsito lá, cara. Pô, foi 6 horas da manhã, a Sandra me ligando. Pô, Tamata, as ambulâncias aqui, tem um caminhão gigantesco na porta das ambulâncias. Falei assim, ó, mas eu avisei. Ajusta aí, porque esse tomógrafo tem que entrar. Trabalhar com indicadores, trabalhar com números. Análise preditiva. O protocolo agora que é aberto nas unidades, eu recebo uma mensagem lá na subsecretaria. Óbvio que eu não acompanho.
mas a gente recebe a mensagem que está abrindo protocolo de SETS, protocolo de IAM, integrar o HCI nos nossos prontuários, enfim. Gente, é muita coisa, mas é... Não, isso aqui, cegonha, a gente consegue... Hoje a gente tem o app, que a gente está desenvolvendo o app do Cegonha Carioca. O Cegonha Carioca é um programa que veio para mudar a rede, na verdade. Ele dá acesso à gestante dentro do seu município, uma ambulância, como se fosse um Uber, que vai buscar ela dentro do município para que ela tenha acesso ao parque. Então, assim, teve alguma intercorrência, a Cegonha Carioca é acionada, essa ambulância vai na casa da paciente, pega a paciente e leva para a unidade de saúde mais próxima, ou a unidade de saúde de referência. Por exemplo, está fazendo pré-natal no Maria Amélia, ele vai direcionado para o Maria Amélia. Agora, está em franco trabalho de parto, não vai dar tempo de chegar no hospital, vamos levar para a maternidade da Rocinha. Beleza, vai para a maternidade da Rocinha contra referenciada. Então, isso aí é maravilhoso. E o acompanhamento da gestante em todas as etapas. Então, a atenção primária faz a consulta de pré-natal. Se é pré-natal de alto risco, vem para a rede hospitalar que faz pré-natal de alto risco. Então, é um programa maravilhoso. A gestante ganha o kitzinho para o bebê, para pós-nascimento. Então, é muito bacana esse projeto. Atende o serviço Fee for Service, mas era para eu tirar esse slide. O Fee for Service não dá muito certo dentro da saúde pública. O que dá certo é o Pay for Performance, porque você paga pela performance. Eu falo isso como oftalmologista. Então, eu não vou pagar o oftalmologista pelo número de procedimentos oftalmológicos, cirurgia de catarata que ele vai fazer. Ele pode fazer 100, mas é a qualidade dessa cirurgia. Será que foi eficaz a 100? Porque se teve uma complicação ali, ele vai para a retina. E aí o custo meu na retina é muito maior do que o custo da cirurgia de catarata. Então, eu pago ele. E aí eu diminuo a quantitativa de profissionais, eu remunero melhor o meu profissional, ele fica mais satisfeito e melhora o resultado do paciente. Então, eu estou trazendo isso para dentro do município, eu preciso licitar isso ainda, mas eu vou trazer o Pay for Performance. E aí amplia, a gente tem a ótica no Supercenter, a gente vai ampliar a distribuição de óculos. Então, por que a fila aumenta? Porque, a gente está dando óculos. Então, a pessoa vai lá, vai nos servidores, é atendido nos servidores. Ok, foi atendido super bem nos servidores. Ah, não, mas eu quero meu óculos. Aí ele volta para a fila do CISEG de novo para ser atendido no Supercenter para ganhar o óculos. E todo mundo sabe, o óculos é caro hoje, né? Ampliação da dispensação, a navegação. Enfim, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradecer muito, doutor Daniel, hoje a ilustre palestra. Aprendemos bastante sobre gestão pública. Eu, como moderadora, estou encantada com o seu trabalho. Realmente, imagino que você deve ter ligado no 220 todo momento. Vejo as suas ações, tive a oportunidade de estar um pouco presente na rede pública e um pouco as suas ações, com muita admiração do seu trabalho, estima também. E como você realmente modernizou a rede de saúde pública, você, Solange, como vocês têm uma atenção especial em relação a esse cuidado, esse acolhimento, mas também atrelado a essa capilaridade. Uma pergunta em relação a essa regulação, que eu acho que é bastante complicada na rede de saúde, você já conseguiu dar um panorama para a gente, né? Não, isso aqui é estadual, isso é municipal. Você vê alguma oportunidade de, no futuro, já que você já instalou o prontuário eletrônico, talvez de melhorar também o atendimento de uma maneira como a gente já começou a fazer no consultório privado, de uma maneira virtual, agilizar o processo, por exemplo, de filiar? Sim. Inclusive, nós já temos, temos duas coisas, respondendo a sua pergunta. Sobre a regulação, nós temos uma central de regulação municipal, que ela não de posse. Quem faz a gestão dela é uma outra subsecretaria, que é a Subsecretaria Geral, que é quem é a subsecretária Fernanda Adães. Porém, o que eu vejo falta, e que eu já estou atacando, Samantha, é o que, de fato, vai entrar naquele hospital ou não. Não são eles que vão dizer o que vai entrar. Somos nós, enquanto Subsecretaria de Urgência e Emergência, que temos que dizer. E vou citar um exemplo aqui, claro, que eu estou trabalhando, inclusive vou soltar uma nota técnica agora, se tiver algum cirurgião pediátrico aí, vai me ajudar. Existe um limbo
entre o paciente de 12 anos a 18 anos na cirurgia pediátrica. Há 20 anos. Há 20 anos. E assim, eu tive que me embasar, judicialmente, segundo as diretrizes, pedir consulta ao CFM, para dizer que o paciente ele precisa de atendimento dessa idade. Chega um paciente com torção de testículo. Quem que vai atender? O URA não quer atender, o cirurgião geral não quer atender, e o CIP não quer atender. O paciente menino tem 15 anos, vai perder o testículo. Vou deixar a criança ficar estéril, perder o testículo com 15 anos? Não. Então, a gente já está desenhando, Samanta, o que é para ser recebido nesses hospitais. Ontem mesmo, o fluxograma, não é a outra subsecretaria que faz a regulação que vai definir, somos nós que temos que definir. Então, o paciente, exemplo, ontem mesmo eu estava discutindo, inclusive com a outra subsecretária, e, cara, ela é muito bacana as nossas discussões, porque ela queria que a dor abdominal fosse tratada como abdômen agudo. Gente, não existe razoabilidade Isso. Tem estratificação, né, de nível de exato. Dor abdominal é dor abdominal, é clínico até que se tenha o próprio. Eva, Gisela 10, né? A estatística não é alto risco. E aí, respondendo só respondendo a outra pergunta, hoje nós já temos a inserção de inteligência artificial nos trabalhos burocráticos, como nós estamos fazendo aqui. E do ponto de vista assistencial, nós já temos também um teleatendimento que acontece no Evandro Freire. Então, o paciente azul, a nossa rede, ele é redirecionado para a atenção primária, para ter o atendimento de atenção primária, que é troca de receita, que são casos que são classificados como azul. No Evandro Freire, nós criamos um consultório de atendimento virtual, porque as pessoas também não têm internet que consegue fazer uma videochamada com sinais vitais e tudo. Então, a gente criou um mini consultório que o paciente é atendido por médico virtualmente. Está com pressa, precisa de um atendimento assim, que dá para o médico fazer, ele faz esse atendimento. Então, esse atendimento já tem uma inteligência artificial que faz toda a estratificação do paciente ali, para quando chega no médico, ele já tem aquele resumozinho do paciente. Então, a gente já está implementando isso. Existem ideias de ampliar isso para a rede, mas financeiramente é difícil. E aí, respondendo a isso também, a gente tem hoje o teleneuro, tá? Quando a gente implanta o protocolo de AVC, a gente precisa de alguém que desse esse subsídio para o profissional que está lá na ponta, que tenha confiança de fazer o trombolítico ou de qualquer outra análise que precise ser feita. Então, a gente cria o teleneuro também, então tem uma central de neurologistas que eles atendem o telefone, recebem as imagens que o Supercentro Carioca envia, analisam as imagens e dão um parecer em tempo recorde. Lógico, deixa eu fazer umas perguntas. Aproveitar, eu e a Evelyn aqui, a gente coordena a parte de medicina de adolescentes da UESP. Você acabou de tocar num ponto que é bem nevrálgico para a gente, né? Eu ia te fazer algumas perguntas. Uma exatamente com a integração de telemedicina com inteligência artificial. Teleneuro que você está batendo, você fiquei felicíssimo saber que a UPA faz, que o Procardíaco faz ali. Exatamente. Vocês fazem a mesma coisa. O Daniel tem a ver com isso? Não. Qual? O Daniel, que é... O Sorans? Não, o Daniel Paes, que é do Procardíaco. Não. Só para saber, porque ele que implementou ali, a gente usava lá. Então, achei fenomenal. Eu ia te perguntar exatamente isso. Fiquei felicíssimo de saber que vocês fazem isso. Agora me tira uma dúvida. Como é que vocês aguentam, retêm profissionais terciários? Neurocirurgiões, esse tipo de coisa. Eu até entendi que você está dando uma aliviada em termos de burocracia, mas eu digo a competição em termos de salário, né? Que vocês fazem medicina de ponta, né? Sim, exatamente. E eu te pergunto como é que você vai integrar, qual é o teu sistema? O da UERJ é o nosso é um TIMED. É um sistema barato. Então, só para saber se vai ter integração com outros. Né? Então, a gente promove a integração do HCI, que é o Histórico Clínico Integrado. Por exemplo, eu tenho hoje o MV dentro do Evandro Freire, porque lá é a CEJAM, que é uma OS de São Paulo, que está lá dentro, e que ela, historicamente, utiliza o MV. Tem desconto, enfim. O que não dá para a gente ter em todas as nossas unidades. Só que, quando eu crio um Data Lake, eles criam uma API, que o que acontece? Eu crio e mensuro o que eu preciso daquele dado. Então, tempo médio de espera para atendimento. Eu vou tirar os 3 maiores, eu faço média, não mediano, porque a mediana é mais caro dado. Eu pego os 3 maiores tempos e os 3 menores tempos, retiro e mando esse dado para o MV. E o MV vai ter que tirar esse dado do sistema dele do jeito que eu quero.
Porque aí vai ser comparável, vai ser auditado com todos os outros dados de outros sistemas eletrônicos. Por exemplo, eu tenho SARA em algumas redes eu tenho um prontuário SARA. Então, eu tenho 3 prontuários hoje. MV, SARA e Ultimed. Sendo que Ultimed, 80% das unidades estão com ele hoje por ser mais acessível. Então, todos eles hoje vão para o Data Lake com dados automatizados, então a gente consegue extrair esse dado correto e auditado. A integração é dentro da tua rede. Dentro da API. A gente não tem tem uma integração com o Estado ainda, nem não, federal. não tem. Mas você tem algum projeto de migrar para isso? Então, existe. Com hospitais Então, universitários. mas ele migrar Estado, federal... Existe sim. universidade. Inclusive, eu estava apresentando nosso protocolo de AVC em Brasília e a diretora do SAMU estava atrás de mim. E aí eu, falando sobre o protocolo, eu falei, inclusive, eu queria que o Rio de Janeiro é o único município que o SAMU é do Estado. Eu quero trazer para dentro. Aí o Paulo Silveira, cara, o diretor do SAMU, falou assim, cara, estou nem aí para ela. Eu quero que o SAMU venha para dentro do município para a gente ter mais autonomia. E aí terminou, eu conversei com a Bárbara. O que acontece? Existia uma possibilidade, quer dizer, existe a possibilidade de integração da regulação do SAMU para o nosso prontuário eletrônico, nosso sistema de regulação interno. Porém, por que isso não avança? Pensa comigo. Porque o Getúlio Vargas tem leite disponível. O Saracoguna tem leite disponível. Agora, você chega no Miguel Couto, Souza Guiar, nas nossas unidades. As unidades estão por aqui de pacientes. Então, a gente tem tinha, né? Agora o nosso governador está mudando isso, o nosso secretário de saúde está mudando isso. Então, cara, maravilhoso. Os atuais. Mas, antigamente, era problema político. E o que eu sempre digo com a minha equipe, nós não estamos aqui por político. Nós estamos aqui porque somos técnicos. Então, a gente tem que fazer o correto. Independente da política. Sabe por quê? Se a gente não traz o técnico para dentro do nosso meio, são pacientes que sofrem com isso. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, existe sim, nesse primeiro momento, da regulação ser uma só. Ter visibilidade do paciente do SAMU, do bombeiro, para onde está indo. Às vezes chega 10 ambulâncias do bombeiro em um lugar e a gente não sabe porque aquelas ambulâncias estão indo para lá. As unidades ficam sobrecarregadas. E, no segundo momento, existe uma possibilidade, inclusive está sendo desenvolvido um sistema de regulação onde a gente utiliza o SEG, que é o sistema do Ministério da Saúde. Estamos criando, isso é informação de outra subsecretaria, que é da Fernanda Danes, estão criando um sistema de regulação único. O que eu tenho feito agora que eu assumi 2 hospitais oncológicos? Eu tenho sentado muito com o Gil, do INCA, para a gente discutir regulação de paciente, para não deixar o paciente oncológico sem o atendimento adequado. Exemplo, eu estou no Andaraí, estou fazendo um tratamento de um mieloma, enfim. Exemplo. Aí o paciente precisa de uma cirurgia de cabeça e pescoço. Eu não tenho no Andaraí cabeça e pescoço oncológica. Eu preciso do INCA. E como que eu regulo esse paciente? Ele volta para a atenção primária para depois voltar para o INCA? Não. O paciente vai morrer. Eu não posso fazer isso com o paciente. Entendeu? Porque os tempos de espera para você ter acesso à oncologia já estão retardados. Imagina, eu volto com esse paciente. Então, eu tenho muito essa conversa, mas eu acho que a gente, de fato, tem que sentar. A gente até ficou de sentar para ver a linha ginecológica, né? A redução da mortalidade. Redução da mortalidade na matéria, mas a gente não teve tempo ainda, né? Ô, Daniel, eu queria dar uma palavrinha para você. E você merece muito mais do que elogio, porque você é uma pessoa fora de série. É emoção. Eu quero saber quem descobriu você. Quem descobriu você para tomar um pão maravilhoso. Foi Daniel Sorans. Daniel Sorans me descobriu. Foi meu aluno. E quando Evandro Freire, eu fui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é maravilhoso. E na universidade, infelizmente, tem defeitos inteligentes, inveja. Eu cheguei aqui, não entra mais ninguém. Você sabe dessa história? Sim. Eu quero mais uma vez ficar feliz de ter ouvido a sua palestra. Agradecer a nossa presidente Samanta, que convidou para que nós pudéssemos conhecer você. Obrigado. Está me devendo como é que você está retendo profissionais de alta complexidade. Retendo profissionais de alta complexidade. Isso é um problema seríssimo na rede, tá? Enfim, quando eu venho também,
eu venho de uma realidade, quando eu estava como empresa pública de saúde, eu venho e vejo uma realidade remuneratória no nosso município que eu acho assim, gente, não dá para a gente pagar um médico que o médico está recebendo. Tinha que mudar isso. Então, em 2 anos e meio para cá, eu consegui instituir algumas coisas que antes se pensavam impossíveis. Então, eu instituí um adicional de 30% de especialização, todo especialista ele ganha 30% a mais em toda a rede. Instituir um adicional de 20% ou 30% de distância, por exemplo, o médico do Pedro II, eu fico brincando, que é paulista que vem atender o Pedro II, não é? Não é o carioca que vai para o Pedro II atender. Então, eu instituí esse adicional de 30% de distância, e já existia adicionais que a Rio Saúde executava, que eram adicionais de titulação, mas que eram relacionados a mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eu trago esses adicionais. E aí, crio um quinto adicional, que é um adicional chamado de difícil provimento. O que é difícil provimento? Hoje, eu estou com escassez de neonatologia em toda a rede. Por quê? A residência são 3 anos agora, e depois mais 2 anos de neo. Eu tenho escassez de anestesiologia, eu tenho escassez de neurocirurgia. Então, essas subespecialidades que demandam tempo de formação, e aí uma outra coisa que a gente precisa conversar também, que é a respeito de formação médica. Eu dei uma outra aula na FGV sobre formação médica. A gente precisa melhorar a formação médica dos nossos profissionais hoje. Desculpem, a gente está aqui no meio de médicos, mas é muito ruim a qualidade dos profissionais que tem entrado na rede. E eu não posso fazer com que esse profissional que está entrando agora dê o mesmo que um especialista. É um absurdo isso, e antes de eu entrar, funcionava mais ou menos assim. Na Rio Saúde eu já tinha conseguido mudar, depois eu trago isso para os nossos contratos de gestão. Tá? Então, é uma forma. E aí eu crio novas estratégias também para manter esses profissionais. Foi o que eu disse. Eu tenho profissionais CLT, e quando eu entro, não podia ter PJ no município. Então, eu falo, não, pode sim, a lei está aqui. Então, está autorizado, e emito uma nota e mando para as OS. Se vocês quiserem prejudiciar o serviço e for mais vantajoso para os profissionais médicos, vocês têm autonomia de prejudiciar. Então, acontece isso. Então, hoje eu tenho serviço que funciona com PJ. Tem profissional que ganha muito, muito, muito melhor, 60% a mais com o PJ do que com... E isso retém profissional. Entendeu? São as estratégias que a gente tem utilizado hoje. Ministríssimo. Bem, Daniel, excelente a vossa apresentação. Quero reiterar as palavras aqui do nosso acadêmico decano, o professor João de Deus Brito. Ele falou no nosso colega Evandro Freire. Evandro Freire me ensinou muito, também estudar o episódio. Ele me ensinou muito, gostava muito de ter pediatra. Eu tenho uma pergunta especificamente sobre isso. Tem sua preocupação a respeito de enxugar os gastos. Essa redução de gastos pode ser feita em diversos planos, que já foi aqui demonstrado, inteligentemente bem demonstrado. Um deles, a respeito da conduta na emergência. Quando um paciente com dor em hipocondo direito e os sinais sinalizam para a cólica biliar. A causa mais importante de cólica biliar é o cálculo biliar. Esse paciente, além da dor, ele vai ter que ser operado. Pergunta aí. O que é que nós estamos fazendo em termos de diagnóstico complementar primário? Vai se usar a tomografia computadorizada? Vai se usar ultrassom? O custo do ultrassom, nós sabemos que é muito baixo em relação à tomografia. Então, olha só, para esse fato em específico, a gente tem as duas alternativas. Aí depende da complexidade do paciente. Primeiro, eles vão estratificar o risco, para ver se é uma cólica biliar ou se é uma policistite aguda, e tem necessidade de um outro exame ali de biliar, o CPRE, no caso também, existe a possibilidade de estar sendo feita. A gente tem unidades que fazem, esse exame. Mas, para esse caso específico, primeiro tem que estratificar o diagnóstico do paciente. Como cirurgiã geral, posso falar. A gente tem que criar o processo também. A gente não pode operar imediatamente, porque sangra muito, o tecido está muito friado. Então, às vezes, a gente tem que dar uma guardada, fazer uma parte diagnóstica. Geralmente, de ultrassom consegue identificar isso bem.
avaliar índices, né, como PCR e outros parâmetros, leucocitose, entre outras coisas, e depois a gente pode programar até uma cirurgia. Sabe que self-talk, né? Mas é isso tem os protocolos, né? Exato. A gente está desenhando os protocolos justamente para que toda a rede fale a mesma língua, entendeu? Mais uma questão e a gente finaliza por mais duas para a gente finalizar o nosso coffee break, tá bom? Parabenizar, porque isso aqui, eu trabalhei no município de Miguel Couto, estado, fui chefe da emergência da hospitaria, da pediatria, do Antônio Pedro, no Getúlio, então essa parte federal, municipal, estadual, e o que a gente observa é muito importante, certo, Miguel Couto, a gente chega alguém da pediatria, tem que ir para o Cérebro, não pode entrar para o Miguel Couto. Aí, como eu descia para pegar lá, para poder ver quem está na regulação, para subir, porque para a gente poder ter paciente internado, porque às vezes o que acontece é que a gente, foi o que você falou, às vezes chega alguém no abdominal, com isso como é que vai ser, quem é que vai fazer, então é importante você ter essa união da equipe, mas às vezes a gente pegar paciente que você está no CER, mas lá ela só é emergência, pedia, cirurgia, e às vezes é o pessoal da cirurgia geral que vai fazer, porque não tem cirurgia pediátrica, então às vezes a gente tem que ter essa demanda. Então isso é muito importante. E lá tem até adolescente, vai até 18 anos, né? Tem 18 anos para poder atender. É muito importante porque tem muito trauma, tem muita coisa que, infelizmente, a gente que atende, a gente vê a demanda alta que tem. E às vezes o pessoal que paciente oncológico, que às vezes pede a nossa ajuda, que está na fila, está no CIGEG, e aí a gente quer que vá para o IPA, então às vezes a gente fica assim, preocupado como que a gente pode realmente, às vezes, tentar ajudar, porque a demanda é muito grande. Sim. E às vezes é o que você falou, às vezes o paciente está com dificuldade respiratória, a gente, como é que vai fazer? Vai, tenta para o IPA, tenta fazer, e aí não faz a cirurgia e a pessoa está grave. Aí às vezes a gente fica tentando ajudar e às vezes a gente, tipo, como é que eu faço? Porque é difícil, né? A gente está tentando ajudar. Opções, né? Então, mas é isso. Acho que pelo menos a sugestão de fazer essa orientação, de poder ajudar isso, é importante, porque a gente fica, às vezes, sem ter, saber o como fazer. Exato, direcionar o paciente, né? O paciente fica sem solução. É isso que a gente não quer. Né? Então, assim, o CER é importante a existência dele, porque diminui muito a sobrecarga do hospital como um todo. Então, o CER consegue drenar toda a parte clínica do hospital, que transformaria em internação, o CER consegue drenar. Então, antibiótico-terapia, 3 dias de antibiótico-terapia venosa resolve a vida do paciente. E ele recebe alta para casa com aquela prescrição de antibiótico-terapia oral. Então, assim, o CER é uma estratégia muito boa, até porque... Vamos falar do Miguel Couto. A enfermaria lá era pequenininha. Hoje, Miguel Couto tem 6 salas de UTI pediátrica e 4 de 6 leitos e 4 leitos de semi-intensiva. É o contrário, né? 4 de CTI e 6 de semi-intensiva. Então, assim, imagina o Miguel Couto com ali uma representatividade ali no meio do Leblon, que é drenado vários pacientes para lá, principalmente da Rocinha, se não tivesse uma retaguarda ali do CER para drenar toda essa demanda de emergência. Então, uma estratégia muito boa que a gente tem aqui no Rio hoje. Então, a gente tem um outro equipamento que está acoplado ao hospital, que drena toda essa sobrecarga que vocês deveriam ter lá dentro. Entendeu? Então, o CER vem para ajudar muito. Acadêmico Mauro, e a gente vai finalizar. Daniel, eu queria te parabenizar pela sua eloquência e afetiva, uma verdadeira aba de história. Eu, como personagem dessa história, 25 anos atrás, fui subsecretário também, na época em que a saúde no Rio de Janeiro era um grande Titanic arrombado. Né? Em toda a saúde era constituída por um único secretário, o caso da Dr. Gazola, não tinha subsecretário, e depois isso evoluiu, aumentando o número de subsecretários. Mas a grande tese que a gente observava naquela época é de que a integração da saúde em região metropolitana pudesse ser um grande salto na gestão da saúde. Mas tem um problema de partidário político, que é um grande empecilho, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E, então, a saúde metropolitana abrangeria uma rede, coisa que
a saúde nunca conseguiu se formar numa rede, e dependia desse respaldo político. Você acha que continua para se ter uma gestão ampliada, integrada em rede, será preciso que o governador, os prefeitos, os secretários, os subsecretários, vereadores, sejam do mesmo partido político? Então, respondendo essa pergunta, não necessariamente. A gente não pode trazer para dentro da saúde pública partidarismo. Eu acho que parte desse princípio. Eu sentava no governo que estava do Cláudio Castro, eu posso citar nomes, eu sentava com os subsecretários e secretários dele, Caio, Bárbara. Por quê? Porque eu sou técnico. A gente não pode trazer a política para dentro da saúde, porque senão pessoas vão morrer. Eu acho que, ao meu ver, a gente não pode levar isso para esse cenário. E a gente não pode aceitar, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, que a saúde seja politizada. Eu acho que isso somos nós, enquanto profissionais. A gente não pode deixar isso acontecer. Existe em vários locais. Mas a gente não pode deixar isso acontecer aqui no município do Rio de Janeiro. Igual aconteceu nesse problema com o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. Eu acho que cabe a nós fazermos a diferença, igual você fez a diferença, faz a diferença, igual todos vocês aqui fazem a diferença. A gente é técnico. A gente está aqui para resolver o problema de saúde do paciente, da população. E a gente não pode deixar que a política interfira nisso. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que não. Não podemos deixar isso acontecer. Como? Como que a gente faz isso? Sentando com as partes e traçando soluções internas. Exemplo. Eu falei o caso da criança aqui agora. Essa criança, onde que tem um serviço de nefro pediátrico hoje dentro do município de Janeiro, que seja porta aberta, é bom sucesso. Eu tenho isso no Albert, mas é um serviço de hemodiálise pequeno, que atende a paciente do CTI. Mas eu tenho um serviço de nefrologia. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo essa paciente para o Albert Schweitzer, para ela fazer uma diálise de urgência, e depois eu vou contra-referenciar ela para o Hospital de Janeiro de Bom Sucesso, para que ela tenha um atendimento digno. Mas, para isso, eu preciso, enquanto técnico, discutir com as partes. Não existe essa de politizar a saúde. A gente não pode deixar que isso aconteça. Porque, senão, quem vai sofrer é o paciente. Essa criança morreria. Entendeu? Então, como fazer isso depende de nós, gestores. É da gente manter diálogo, manter comunicação, sabendo, ainda assim, que a gente está subfinanciado, que existe um problema político entre os pares, mas aí cabe a nós resolver o problema de saúde do paciente. Eu acho que quando a consciência bate, as pessoas tiram a política de lado e querem resolver a situação. Já aconteceu diversos casos, assim, um paciente politraumatizado, que precisava de uma neurocirurgia, que foi em Araruama. E olha que Araruama tem referência de neurocirurgia. Então, o que a gente faz? Não, esse paciente, qual que é o nosso hospital que a gente vai acolher? Eu poderia muito bem me ausentar, não, isso é responsabilidade do Estado, Sistema Estadual de Regulação. Mas aí vai depender só de uma pessoa. Não, a equipe toda está envolvida. Isso chegou a mim, mas se chegasse a qualquer membro da minha equipe, todo mundo já está alinhado, inclusive com os meus diretores de hospital. Porque quem cedeu a vaga foi o próprio Souza Guiar. A equipe de neurocirurgia dele cedeu a vaga. Agora, se eu não tivesse alinhado com o meu diretor e ele tivesse o mesmo pensamento que eu, não, o Souza Guiar já está sobrecarregado, não vou receber paciente de outro estado, não, de outro município, não. Então, é conscientização de rede. É o que eu falei, treinamento, aproximação, descentralização, mas só que todo mundo entendendo o que pode e o que não pode. Eu acho que é o caminho para a gente chegar e ter uma saúde pública melhor, mesmo com os problemas políticos. A gente sabe que a gente está no meio político também. Entendeu?